qual o escopo desta obra e qual a tradição dos nomes divinos. Após as instituições teológicas, ó aventurado amigo, eu me voltarei agora, na medida das minhas forças, para a interpretação dos nomes divinos, mas aqui também faremos a nossa lei dos ditos sagrados, estabelecida anteriormente. Não nos manifestaremos a verdade das coisas ditas sobre Deus com os discursos persuasivos da sabedoria humana, mas com a demonstração do poder. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Com que o Espírito moveu os autores sagrados e que nos faz aderir de modo inefável e desconhecido às realidades inomináveis e desconhecidas em uma união superior. As nossas potências e forças da razão e da inteligência. Em geral, portanto, não é para ousar dizer nem entender nada da divindade supersubstancial e oculta, senão aquilo que a nós está divinamente revelado dos ditos sagrados. De fato, a impossibilidade de conhecer esta supersubstancialidade que ultrapassa a razão, o pensamento e a substância, tal deve ser o objeto da ciência supersubstancial. Não devemos também erguer os olhos para o alto, senão na medida em que o raio dos ditos divinos se manifesta a nós, que nos remetemos aos esplendores mais altos com a moderação e santidade que convém às coisas divinas. De fato, se é preciso dar crédito à Sagrada Escritura sapientíssima e perfeitamente verdadeira, as coisas divinas revelam-se e mostram-se segundo a medida da inteligência de cada um. Ao passo que a bondade do princípio divino, em sua justiça salvadora, separa, de um modo que convém à divindade, sua própria incomensurabilidade, como fenômeno que não se pode compreender das coisas que têm uma medida. Como, de fato, as coisas inteligíveis permanecem compreensíveis e invisíveis para as coisas que estão no âmbito dos sentidos, e as coisas simples e não modeladas para as coisas plasmadas e dotadas de forma, e as coisas incorpóreas que estão acima de tato e também da figura e forma para as coisas formadas segundo figuras corpóreas. Assim, segundo o mesmo procedimento verídico, a infinidade supersubstancial está acima das substâncias e a unidade, que está acima da inteligência, acima das inteligências, e nenhum pensamento pode pensar o que está acima do pensamento, e nenhuma palavra pode exprimir o bem que está acima de toda palavra. Unidade que unifica todas as unidades. Substância supersubstancial. Inteligência ininteligível. Palavra inefável. Ausência de razão. Ausência de inteligibilidade. Ausência de nome. A qual não existe segundo nenhum dos entes e tanto é causa do ser de tudo, como não existe em si, na medida em que está situada acima de toda substância e na medida em que se revela a si mesma soberanamente e cientemente. Como se disse, pois, dessa divindade supersubstancial e oculta não é para ousar dizer nem entender nada, senão aquelas coisas que, por inspiração divina, nos foram manifestadas por meio dos livros sagrados. Portanto, como essa divindade nas Sagradas Escrituras benevolamente se manifestou a si mesma, a ciência e a contemplação de sua natureza é inacessível aos seres, enquanto é separada de todos os seres de modo supersubstancial. E poderás encontrar muitos autores sagrados que a celebram não só como invisível e incompreensível, mas também como imperscrutável, ininvestigável, como se não existisse nenhum traço daqueles que penetram em sua secreta infinidade. Entretanto, o bem não permanece totalmente incomunicável a todo ser. Pois, por sua própria iniciativa, e como convém a sua bondade,
ele manifesta continuamente este raio supersubstancial que nele permanece, iluminando cada criatura proporcionalmente às potências receptivas dela e estimulando as inteligências sagradas para a contemplação lícita dele mesmo, para a comunhão com ele, para a assimilação a ele, as quais inteligências, porquanto lhes é lícito, tendem para ele santamente, e não deslizam nem para aquilo que é superior à manifestação divina, que lhes foi concedida na justa medida, a presumir o impossível, nem para baixo, pela propensão às coisas piores, mas de modo firme e constante, erguem os olhos para o raio que as ilumina e num ardor amoroso, proporcionando as luzes que receberam, com uma sagrada reverência, levantam seu voo em direção a ele, sábia e santamente. Se nos submetermos a essas disciplinas teárquicas que governam todos os santos ordenamentos das fileiras supracelestes, se honramos a obscuridade da tearquia que se encontra acima da inteligência e da substância, com as sagradas venerações interiores que não se podem investigar e as coisas inefáveis com um casto silêncio, nos conduziremos até os raios que para nós brilham nos livros sagrados e nos guiaremos com seu esplendor até os hinos divinos, inundados de uma luz que não é deste mundo e adaptados aos santos louvores, de tal modo que não somente possamos ver essas luzes divinas que concedem esses louvores na medida adequada às nossas capacidades, mas também louvar o princípio benéfico de toda a sagrada iluminação, conforme ele mesmo se revelou a si mesmo nos livros sagrados. Por exemplo, dizem-nos que de todas as coisas ele é causa, princípio, substância, vida, e de toda criatura decaída é apelo e ressurreição. E daqueles que deslizaram até a perder a marca divina é renovação e reforma. E daqueles que se debatem, segundo uma hesitação impura, é sagrado fortalecimento. E daqueles que permanecem firmes, é segurança. E daqueles que sobem até ele, é mão estendida. E daqueles que recebem a luz, é iluminação. E dos perfeitos é princípio de perfeição. E dos deificados é suma divindade. E daqueles que se tornam simples é simplicidade. E daqueles que tendem à unidade é a unidade. Isto é, princípio de todo princípio, situado supersubstancialmente acima de todo princípio e daquilo que está oculto. É, quanto é possível, transmissão benfazeja. Em suma, é vida do que vive, substância do que subsiste, princípio e causa de toda a vida e substância, por causa de sua bondade, que conduz os entes ao ser e os mantém.